Pessoal, vamos lá. É, Hoje a gente vai iniciar uma aula a aula que a gente vai falar sobre metabolismo, sobre bioenergética no geral, né? Porque a gente sabe que existe vários tipos de metabolismo e que todos os seres eles vão possuir isso e eles vão ter o seu próprio metabolismo, certo? Antes de mais nada, assim, o que é que vocês entendem por metabolismo? São as reações químicas que acontecem no corpo. São as reações químicas que acontecem no corpo. Ótimo. Agora, qual é o objetivo do metabolismo? Energia. Produzir energia. E essa energia a gente utiliza para quê? Para tudo. Tudo mesmo. Dê exemplos. Pensar, levantar um copo, tudo. Pensar, levantar um copo, dormir, até sonhar. Qualquer coisa, gente, realmente qualquer coisa. Até uma célula nossa, quando ela... Pronto, ótimo. A gente viu aquele questão da bomba de sódio e potássio, lembra? Uma coisa a nível celular. Então, até aquela produção, né? Aquele transporte de substâncias, só por conta que é contra um gradiente de concentração, a gente iria ter que gastar energia. E para gastar essa energia, eu preciso produzi-la, tá? Eu não posso gastar aquilo que eu não tenho. Eu tenho que gastar aquilo que eu tenho. Então, para essa energia, eu preciso produzi-la. E essa energia, pessoal, para que eu produza ela, onde é que eu vou achar os componentes básicos? Na glicose. Na alimentação no geral, né? Em especial, a glicose. Quando a gente estava tendo as aulas de bioquímica, vimos que a glicose ela é o principal nutriente que vai nos fornecer matéria-prima o suficiente para que a gente possa produzir energia. Só que vocês vão ver que não é somente a glicose que permite com que eu produza energia. Eu tenho também as gorduras que vão participar desse processo e também as proteínas, tá? Então, antes de mais nada, já coloquem na cabecinha de vocês que temos três tipos de nutrientes que vão ser utilizados para a produção de energia. Primeiro é a glicose, tá? Por que a glicose, professor? Porque a glicose ela vai nos fornecer energia imediatamente, tá? Então, a gente precisa fazer qualquer coisa. Então, o primeiro nutriente que a gente vai produzir, que a gente vai utilizar para a produção de energia vai ser a glicose. Por isso que a gente estuda glicose como fonte de energia imediata, tá? Que a gente come e a partir de 30 minutinhos a gente já está utilizando ela. Só que tem um porém. Essa glicose, ela acaba muito rápido, tá? Do mesmo jeito que a gente utiliza ela como fonte imediata, ela vai acabar mais rápido do que as outras. E aí, quando os estoques de glicose estão baixos no nosso organismo, o que é que a gente vai utilizar agora? Aí a gente agora passa a utilizar a gordura, tá? Então, a gordura ele não vai ser a fonte de energia imediata, mas vai ser a fonte de maior energia que a gente tem, tá? Por quê? Porque a gordura, a gente armazena ela, tá certo? A gordura é para ser utilizada quando o corpo já não tem mais aquela glicose para utilizar, né? Aquele alimento que a gente comeu, por exemplo, fazer uma atividade física, a gente come um, um, um um alimento que é rico em glicose, em carboidrato. Só que aí, uma hora depois, aquele carboidrato ele já está em baixas quantidades. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar alguma coisa, né, no meu corpo para poder suprir essa necessidade. E aí, o corpo utiliza aqui, utiliza a reserva. Tá? Então, a reserva energética que está lá nas células gordurosas, tá? Fazem com que essa gordura seja utilizada, tá? Como mecanismo de produção de energia. E aí é onde a gente entra mais a fundo na questão, por exemplo, emagrecimento.
tá? Então, para uma pessoa emagrecer, se uma pessoa está gorda, ela tem muita gordura, então ela tem que perder essa energia acumulada, tá certo? Então, para que uma pessoa emagreça, por exemplo, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que gastar mais energia e consumir menos energia. Consumir menos nutrientes que façam com que ela adquira energia. Por quê? Porque ela já tem energia acumulada demais. Então, ela precisa gastar essa energia. Aí é onde a gente entra no déficit calórico. O que seria o déficit calórico? O déficit calórico é um acontecimento que acontece conosco, onde eu gasto mais do que eu consumo, certo? E isso não é só para pessoas gordas ou pessoas que estão acima do peso, isso é para todo mundo, tá, gente? Por quê? Quanto mais energia eu gasto, mais o meu metabolismo ele vai trabalhar, mais o meu metabolismo ele vai ficar mais ativo, mais acelerado, e isso vai ter uma grande contribuição no meu estilo de vida. Por exemplo, uma pessoa que tem um metabolismo mais acelerado é uma pessoa que ela é uma pessoa mais ativa, é uma pessoa que tem disposição, é uma pessoa que não consegue ficar parado num canto, olhando para o nada, é uma pessoa que se concentra melhor, tá? Então, a atividade metabólica no nosso corpo, ela é importantíssima, não só para a questão de emagrecimento, mas sim para a realização de todos os fenômenos que acontecem com o nosso corpo. Porque, como Fernanda falou, metabolismo é o quê? É as reações físicas e químicas que acontecem no nosso corpo, todas elas. E a gente mantendo esse nosso metabolismo em constante atividade, tá? Isso vai fazer com que a nossa qualidade de vida seja melhor. Ela esteja sempre em atividade, ela esteja sempre aumentada, tá certo? Repouso demais, repouso é bom, óbvio. Porque se a gente perde muita energia, a gente tem que descansar também, tá? Só que repouso demais ao longo prazo, ao longo do tempo, ele não vai ser tão bom, tá certo? Porque isso vai fazer com que o meu metabolismo fique lento, e aí, a partir do momento que isso acontece, tudo na minha vida vai ser de forma lenta. Então, eu vou ter sono, muito sono, eu vou ficar uma pessoa muito cansada, entendeu? Uma pessoa impaciente, ansiedade vai lá para cima, tá certo? Basicamente, a gente pega até um pouco de física, vocês viram. A lei da inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso se ele estiver em repouso e não sofrer nenhuma força sobre ele. Não é mais ou menos assim que a física fala? Desse jeito. E aí um corpo tende a permanecer em movimento se alguma força atuar sobre ele e ele começar a andar. Então, ó, é inércia, gente. Então, a gente tem sempre que estar nos movimentando, tá? A gente tem sempre que estar em atividade, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não. Tem certeza, né? Então, eu vou voltar aqui, deixa eu botar aqui no slide para vocês. Eu voltei aqui na origem da vida. Ó, por quê? Alguém sabe? Fotossíntese? Mais ou menos isso. Ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho. Terra primitiva. Acho que é aqui. Isso, é isso aqui. Ó, gente, eu voltei aqui em origem da vida. Veja. Aquilo que a gente estudou lá no início do ano. Está totalmente atrelado com o metabolismo também. Por quê, professor? Porque, veja, hoje em dia, a hipótese mais aceita da comunidade científica, quando se fala na origem dos seres, na origem do próprio metabolismo em si, se chama hipótese heterotrófica. Tá? Então, só relembrando, para a gente falar, antes de entrar em metabolismo em si, a gente vai falar um pouquinho da origem dele, né, da evolução do metabolismo. Então, o que é que a hipótese heterotrófica fala? Que os primeiros seres vivos da Terra, eles eram seres heterótrofos, ou seja, eram seres que não possuíam a capacidade de produzir o seu alimento, tá? Eles para se alimentar, se nutrir, né, e
para poder obter energia, já que a energia é obtida através da alimentação, esses organismos eles precisavam procurar em algum lugar, ou seja, eles dependiam de outros seres para poder se alimentar, tá certo? E aí, de onde era que vinham esses nutrientes? Simplesmente, pessoal, vinha da atmosfera. Lembra quando eu falei que antigamente, bem antigamente, na atmosfera primitiva, a gente tinha um monte de compostos? Que compostos era esse? A gente tinha gás metano, a gente tinha vapor de água, a gente tinha amônia, tá? Uma série de compostos na atmosfera. E aí, com o resfriamento da Terra, esse vapor de água, ele começou o quê? Ele começou a sair do seu formato de vapor e se transformar em líquido. E aí foram formando aqueles primeiros mares primitivos e tudo mais, tá? Que na realidade eram grandes caldos, não eram nem um mar, era um caldo de uma sopa mesmo, uma sopa nutritiva. Por quê? Porque eram mares primitivos, mas eram enormes lagos cheios de nutrientes que vieram da atmosfera, tá certo? Aí a gente sabe que teve toda aquela questão da radiação solar, da temperatura, que essas moléculas elas foram se formando, se transformando em aminoácidos, em polímeros de DNA, até formar aqueles primeiros seres vivos. Isso aí todo mundo já sabe, todo mundo já lembra. Mas aí formou esses seres. E esses seres, eles tinham a necessidade de se alimentar. E qual era o processo bioenergético que esses seres utilizavam para pegar esse nutriente e obter energia a partir dele? Era a fermentação, tá? Então a fermentação, ele é o processo bioenergético, é o processo metabólico mais primitivo que existe. Tudo começou a partir disso, tá certo? Como era que eles faziam essa fermentação? Muito simples. Eles simplesmente utilizavam a glicose, né? A glicose que estava por aquele ambiente, outros, não só a glicose, como outras substâncias que por ali estavam, substâncias orgânicas, e eles começavam a degradar esses nutrientes. E na degradação desses nutrientes, o que era que acontecia? Eles produziam ATP, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Eles produziam ATP, que seria utilizado para eles, para fornecer energia a eles, tá certo? Porém, a partir dessa reação química, eles também produziam dois outros componentes, tá certo? Que era o álcool etílico e o gás carbônico. E esse gás carbônico, ele ia para onde? Ele ia para a atmosfera, tá? E aí esse gás carbônico, ele começou a se acumular mais ainda na atmosfera, tá certo? Aí vejam que interessante. O açúcar, a glicose, esse componente orgânico, quando quebrado em etanol, né, em gás não, em álcool etílico, a gente vai ver isso também, que não só existe esse tipo de fermentação, existem várias fermentações. Esse açúcar, quando quebrado tanto em etanol e gás carbônico, acabava liberando uma energia, tá? Então, a partir disso aqui, eu já tenho que colocar na minha cabeça que a energia ela está acumulada nessas moléculas, tá certo? E para que eu libere essa energia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que quebrar. Tudo está na quebra. Ó. Quebra, eu vou desprender uma parte de outra e aí vou liberar essa energia, tá certo? E aí essa energia ela é liberada, ele utilizava para ele realizar suas funções. Mas em troca ele devolvia à atmosfera não, a natureza no geral, tanto o etanol quanto o gás carbônico. Alguma dúvida até aí, gente? Não, né? Nenhuma. Pronto. Aí vamos lá. Aí com isso, o que foi que aconteceu? Aconteceu um grande aumento de organismos, tá certo? Porque eles começaram a fermentar esses nutrientes e foram evoluindo, né? Foram se produzindo, e aí foram se reproduzindo mais e mais e mais. E com isso, com um grande número de organismos produzindo esse tipo de composto, que era o gás carbônico, foi o que aconteceu. Foi acumulando gás carbônico na atmosfera, o CO2 foi se acumulando, foi ficando em grandes quantidades, tá? E à medida que o gás carbônico iria se acumulando na atmosfera,
outro fenômeno iria acontecendo, que era o quê? A escassez de alimento. Tá certo? Então, pensem comigo, eu tenho ali nutrientes. E aí esse ser vivo, ele vai começando a se alimentar daqueles nutrientes. E aí ele vai se alimentando, se reproduzindo, se alimentando, se reproduzindo, muito rápido, por sinal, né? Tudo é muito rápido a nível celular. E aí eu quero, depois de um tempo, iria acontecer. Chegaria um momento que eu ia ter organismos demais para pouco alimento. Tá? E aí foi o que aconteceu. O alimento ele foi ficando cada vez mais escasso. Mas aí, pessoal, com isso, eu tinha as condições necessárias para que alguns desses seres evoluíssem e dessem origem a outro processo metabólico, que é a fotossíntese. Tá? Então, veja, se eu já não tinha alimento, eles tinham a necessidade de se alimentar. Não tinha alimento. E tinha gás carbônico acumulado na atmosfera, então foi o que aconteceu. Esses organismos, alguns deles, eles começaram a utilizar esse gás carbônico da atmosfera, já que não tinha alimento nenhum, tá certo? E aí esse gás carbônico da atmosfera reagia com a água, tá? E aí, esse gás carbônico reagia com a água, e aí eles começaram a utilizar esses dois compostos para produzir o seu próprio alimento através da luz do sol. Então ele já tinha gás carbônico que ele absorvia, ele já tinha água, porque ele estava em um meio aquoso, tá? E aí a luz do sol fazia o quê? Ela só ativava o processo. A radiação solar ali, ela foi importante, porque ela fazia com que o gás carbônico e a água produzisse o quê? Glicose. Tá? Glicose. E a partir desse processo, não só surgiu a glicose, né? Não só surgiu o mecanismo de produção de energia, como começou a surgir oxigênio. E aí o oxigênio ele começou a surgir na atmosfera, porque não existia oxigênio ainda. Tá? E aí esses seres, eles evoluíram. Foi que eles evoluíram a sua capacidade metabólica. Antes eles faziam fermentação, que é um processo muito simples, muito primitivo, e aí com todas essas condições de falta de alimento e acúmulo de gás carbônico na atmosfera, eles utilizaram aquilo a favor deles para produzir o próprio alimento, ou seja, eles agora não dependiam de ninguém, tá? Eles só dependiam das condições ambientais. Que, por outro lado, eram condições que elas iriam sempre existir. Porque nem todos os seres, eles evoluíram para seres fotossintetizantes. Alguns evoluíram, outros não. Então, aqueles continuavam liberando gás carbônico na atmosfera. Tá? E aí, ao aparecimento desses seres, né, a evolução desses seres, contribuiu também para a formação de outro tipo de processo metabólico, que é a respiração, tá? Então vejam comigo. A partir do momento que alguns seres evoluíram para fazer fotossíntese, começou a existir um novo gás na atmosfera. Começou a surgir o oxigênio. Os organismos eles começaram a realizar essa fotossíntese e começaram a liberar oxigênio na atmosfera, tá? Porque para que ocorra o processo fotossintético, alguns produtos são formados, como a glicose, mas também o oxigênio era formado e aí ele era liberado. E aí, outros seres fermentadores, eles começaram a utilizar o oxigênio, certo? Junto com a glicose, para produzir mais energia ainda. Por quê, professor? Porque na fermentação eles produziam energia, eles produziam a molécula de ATP. Só que aí, como eles começaram a entrar em contato com o oxigênio, e aí o oxigênio e a glicose, eles começaram a produzir muito mais moléculas de ATP do que na fermentação. Então aí surgiu o processo metabólico que a gente conhece hoje como respiração celular, tá certo? E produzindo muito mais energia, eles tinham condições de evoluir mais e mais,
tá certo? Então, eu voltei aqui, pessoal, nesse slide que a gente viu lá no início do ano, para que vocês entendessem como o metabolismo ele foi evoluindo até chegar nos dias de hoje, tá certo? Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma, Riado. Tranquilo, né? Então, vejam, os 3 processos metabólicos que vamos estudar, os básicos, os 3 processos gerais, é a fermentação, a fotossíntese e a respiração celular. Ah, professor, mas ainda tem a quimiossíntese. Tem também, olha aí, ó, a quimiossíntese, que é um processo metabólico que é realizado por organismos extremófilos, tá? São alguns tipos de bactérias que vivem nas profundezas do oceano, que vivem em condições extremófilas, tá? Que utilizam de outros componentes, como por exemplo ai meu Deus, deixa eu ver aqui, eu me esqueci o nome da substância. Outros componentes químicos para produzir sulfeto ferroso e gás sulfídrico, tá? Então, ó, esses componentes, eles não são componentes que utilizam oxigênio, eles realizam já outro tipo. E aí surgiu outra hipótese, antigamente, onde antes da fermentação, o que existiam era a quimiossíntese, tá certo? Então, qual é a certa, professor? Não existe a certa. A mais aceita é a hipótese heterótrofa, que é aquela que a gente viu antes dessa, tá? Só que aí ninguém comprova o surgimento da quimiossíntese. Então, aí vem essa outra hipótese para tentar explicar, certo? Então, eles falam que a quimiossíntese ela veio antes da fermentação, tá? A gente vai ver isso também, o processo todinho direitinho. Tá certo, pessoal? E aí aqui, ó, na teoria da endossimbiose, só para a gente relembrar um pouco, eu falei da origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Por que é importante a gente estudar essas duas organelas? Porque a mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular e o cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese, tá certo? Então, tudo se baseia através dessas duas organelas, que foram originadas a partir do processo de endossimbiose. Só para relembrar mesmo, células maiores fermentadoras, elas começavam a englobar células menores, porém essas células menores, elas já eram bem mais evoluídas com relação ao seu metabolismo, tá? Então, alguns procariontes ali realizavam a respiração celular, e outros procariontes realizavam a fotossíntese, tá? E essas células grandonas, que tinham um metabolismo mais primitivo, pois elas realizavam fermentação, elas começaram a englobar esses seres. Só que como eles não tinham estruturas para degradar essas pequenas células metabólicas, eles não tinham estruturas para degradar elas, então foi o que aconteceu. Essas pequenas células, esses pequenos procariontes, como eles tinham um metabolismo bem mais avançado, eles não só realizavam o processo de produção de energia para eles, como também realizavam o processo de energia para aquela célula maior que a englobou, tá? E aí foi quando surgiu o eucarionte animal e o eucarionte vegetal. Lembrando que o eucarionte animal ele vai possuir apenas mitocôndrias, tá? Somente mitocôndrias que foram englobadas naquele processo. Já o eucarionte vegetal ele vai possuir os dois, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Perfeito. Então, vamos voltar aqui, tá certo? A gente viu só aquela base mesmo, para que vocês lembrassem de todo esse processo. E agora a gente volta, deixa eu pegar aqui o slide, para falar de metabolismo em si. Certo? Deixa eu ver aqui. Ai, meu pé. Eita, deu uma cãibra agora. Então, gente, metabolismo energético, o nome já está dizendo tudo. É aquele metabolismo que vai fazer com que eu produza energia. Certo?
todos os seres vivos, eles precisam de energia. Como vocês sabem, para tudo. Seja para a célula se dividir, ou seja para a gente ter uma contração muscular. Ou seja, do processo mais simples ao mais complexo. Tá? Além do impulso, da transmissão do impulso nervoso, dos batimentos cardíacos, então tudo que existe no nosso corpo, ele é conduzido a partir da energia. A gente precisa gastar energia para realizar tantos processos. E aí vem a divisão celular, respiração, bombeamento de substâncias através das membranas, então o transporte de substâncias, eles também precisam de um gasto energético. O movimento dos flagelos e dos cílios, eles precisam de um gasto energético, tá? Por exemplo, o espermatozoide, ele se locomove, tá certo? Mas esse movimento do flagelo dele é dado através do gasto energético. Tanto é que, eu não lembro se a gente estudou isso já, mas vocês vão ver ainda esse ano, quando a gente estiver falando de reprodução, quando a gente for ver a estrutura do espermatozoide, vocês vão ver que na parte da cauda do espermatozoide, a gente tem um monte de mitocôndrias. As mitocôndrias ficam bem na cauda. Por quê? Porque elas vão começar a produzir energia ali para poder fazer com que o flagelo faça seu movimento e que ele consiga se locomover. E são rápidos, viu? São extremamente rápidos essas células, esses espermatozoides. Tá? E aí também a contração muscular como sendo um tipo de processo onde a gente vai utilizar bastante energia, tá certo? Lembra bem, aonde é que está armazenada essa energia? Nas ligações químicas, tá? Nas ligações químicas dos nutrientes é que a gente vai retirar essa energia. Então, para que eu utilize essa energia, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter quebras de compostos, certo? Então, como a Fernanda falou, no geral, o metabolismo ele vai ser o quê? Ele vai ser um conjunto de reações químicas que acontecem, não só reações químicas, tá, gente? Reações físicas também, que acontecem no nosso corpo, que são utilizadas justamente para a obtenção da energia. E o metabolismo, ele é subdividido em dois grupos. A gente vai ter o anabolismo e a gente vai ter o catabolismo. Vocês já ouviram esse termo? Já foi. Já. Já, né? Pronto. Jonas, eu acho que já ouvi, porque malha. Mas quando a gente está na academia ou conversando com alguém que gosta de treinar, fazer tudo isso, vocês já ouviram a expressão assim: eu preciso me alimentar para não catabolizar, né? Então, o que seria isso? O que seria catabolizar? O que seria anabolizar? Vamos lá. Vamos em partes. Anabolismo lembra anabolizante. O que é que um anabolizante faz numa pessoa? Ela insere nutrientes determinados nutrientes que o corpo precisa. Para Para que haja o aumento de massa muscular. um exemplo, né? No caso do anabolizante, o que é que o anabolizante vai fazer? Ele vai fazer com que você utilize mais nutrientes para o aumento da massa muscular. Então, o anabolismo, gente, a gente vai lembrar do anabolismo como anabolizante. Ele faz crescer. E para ele crescer, ele precisa o quê? Eu preciso produzir mais nutrientes. Então, o anabolismo, ele vai ser aquele processo onde eu vou pegar estruturas muito simples e vou ligar umas com as outras para produzir estruturas mais complexas e assim eu possa produzir estruturas do meu próprio corpo. Exemplo, eu tenho aminoácidos, tá certo? Então, eu me alimento de proteínas, essas proteínas são estruturas muito grandes e aí essas proteínas são quebradas em aminoácidos, tá? E aí eu absorvo esses aminoácidos. Eu posso adquirir esses aminoácidos na minha alimentação, eu posso adquirir esses aminoácidos, por exemplo, em suplementos alimentares, e também também eu produzo os meus próprios aminoácidos. Isso aí a gente já viu, tá? Mas o que é que acontece no anabolismo? O anabolismo ele vai pegar esses aminoácidos que eu me alimentei, por exemplo, e ele vai juntar um no outro, para fazer o quê? Para produzir uma molécula bem maior, bem mais complexa, que é a proteína.
E aí as proteínas vai fazer parte de quê? Como a gente viu, em bioquímica, as proteínas vão trabalhar aí na construção do meu corpo, na construção do organismo. Então, tudo no meu corpo ele é a base de proteína. Então, a queratina na minha pele, tá? Um anticorpo, para que eu produza um anticorpo, o anticorpo ele é proteína, né? Sei lá, o muco que a gente tem nas vias aéreas é proteína, então tudo é proteína. Então, tem que estar sendo, a gente tem que estar sempre produzindo essas proteínas, tá? Para fazer com que o meu corpo ele exista. O corpo só existe a partir das proteínas. Então, veja um processo anabólico, né? Onde a gente pega moléculas simples, tá? E começa, a partir dessas moléculas simples, construir moléculas mais complexas para realizar a construção do organismo, tá certo? Outro exemplo, eu tenho glicose e galactose. Quando eu junto as duas, eu formo a lactose, tá? Outro exemplo de anabolismo. Então, anabolismo, eu vou pegar o simples e transformar no complexo. Eu vou mandar outro link lá.